A primeira figura de palavra se chama metonímia. A metonímia é a substituição de uma palavra por outra, com a qual ela está intimamente relacionada, geralmente por causa de uma associação de proximidade ou contiguidade. Não é tanto aquela parte do todo pela parte ou da parte pelo todo. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Por exemplo, a metonímia usa muito o continente pelo conteúdo. Por exemplo, Pedro é bom de prato. Prato tem uma ideia de comida, ou seja, uma relação de proximidade. Repare que não é o todo pela parte. O autor pela obra. Gosto de ler Camões. Camões representa a literatura criada por Camões. Não é o todo pela parte, é uma relação de proximidade entre o autor e a sua obra. A marca pelo produto. Você me empresta o Durex? Repare que certos usos, cola tenaz, por exemplo, ficou tão comum que a gente não fala mais fita crepe ou fita adesiva, mas Durex. Então a gente substituiu o nome pela proximidade. Isso é geralmente a metonímia. Mas a metonímia também, em alguns casos, ela tem a finalidade de usar a parte pelo todo, como nessa passagem aqui, ó. Muitas mãos foram responsáveis pela construção de Brasília. Então, mãos, ela tem a ideia de trabalhadores, mas mesmo assim não é tanto todo pela parte, porque seria o corpo e as mãos. Trabalhadores já foge um pouco, entende? Então é uma relação de proximidade. Isso é o que define a metonímia. Etimologia. Etimologia antigamente era muito usado na escola como se fosse um dicionário mais avançado, onde além de saber o que significa a palavra, a gente estudava a origem da palavra. Hoje não é tão usado, infelizmente, na escola, mas seria muito bom a gente pensar que a etimologia ela facilita o entendimento da matéria, seja qual for a matéria. Então a metonímia é formada pela união de duas palavras gregas, meta, mudança, e onoma, que é o nome, ou seja, metonímia significa mudança de um nome, ou seja, no caso da metonímia, eu pego um nome que é aproximado e mudo, criando um jogo de pensamento trabalhado dentro de um texto. Então, basicamente, a mudança do nome, metonímia. Vamos analisar um pouco, então, mais alguns exemplos de metonímia. Todas essas frases que eu vou estar passando agora, perceba que elas têm uma relação de proximidade. As mãos experientes da avó preparavam jantar todos os dias. Então, as mãos representam a pessoa. Dá para entender essa relação? Alguns vão dizer que é o todo pela parte, mas não é basicamente isso. O governo anunciou novas medidas para estimular a economia. Então, o governo representa a autoridade, é uma proximidade da palavra. Governo por autoridade são quase sinônimos. A mesa estava posta para receber os convidados. Então, a mesa significa, olha só a proximidade, refeições. Os palcos da cidade estão cheios de talentos. Então, palco significa os artistas ou aqueles que trabalham nessa parte
de palcos do teatro. Preciso de um copo d'água para me refrescar. Olha só, o conteúdo, né? Copo é o conteúdo, no caso a água. Olha só, a proximidade, ó, né? Relação de aproveitar e vou tomar. Não é o todo pela parte, é uma palavra que lembra. Eu vou tomar um copo de água. Ficou já evidente. E note que, com exceção da primeira alternativa que está aqui, a primeira frase, né? Primeira oração, aliás, todas as outras não existe nenhum tipo de relação parte pelo todo ou todo pela parte. Todas elas são relações de proximidade. E isso é o que define claramente uma metonímia. Ok? Próximo slide. Sinedoc. Então, ó, Sinedoc, gente, é um tipo de metonímia, tá bom? Um pouco mais simples. Vamos analisar então. Sinedoc consiste no uso de uma parte de algo para representar o todo ou vice-versa. Como nesse exemplo de uma passagem do livro de Machado de Assis. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Olha só, o pão significa tudo que é alimento, tudo que ele comeu na vida praticamente. Ele não comeu o pão com o suor do seu rosto. O suor do seu rosto significa o trabalho de uma vida. Ele também não trabalhou. Então, aqui sim é o todo pela parte ou a parte pelo todo. Isso é o que caracteriza de modo claro a Sinedoc. Então, essa figura é comumente empregada para expressar uma ideia de forma mais concisa ou para enfatizar uma característica ou aspecto específico de algo. Vamos analisar um pouco mais sobre a Sinedoc. A etimologia da palavra vem do grego, de origem grega, e é formada pelos elementos sim, que significa junto com, ou em sincronia, né? Sincrônico, e edosh, que significa excepção ou interpretação. Então, sinedoc é junto à interpretação, ou seja, está junto. A parte é o todo é a parte. Estão juntos. Mas gera alguma dúvida ainda, alguma confusão. As pessoas têm dificuldade, confundem metonímia com sinedoc. Outros exemplos de sinedoc: todos os olhos estavam voltados para o palco durante a premiação. Então, olhos representa a pessoa como um todo. Preciso de algumas mãos para ajudar na mudança. Mãos significa a própria pessoa, o todo pela parte ou a parte pelo todo. Os novos pés na empresa estão animados com os desafios que virão. Os pés são os novos funcionários, ao todo pela parte, a parte pelo todo. Os jovens cérebros do laboratório estão trabalhando em soluções inovadoras. Cérebros são o cientista, a própria pessoa. O poder do discurso mudou os corações da nação. Coração, corações, pessoas. Fica claro, então, que a Sinedoc trabalha com esse jogo de entendimento. Então vamos comentar um pouco a diferença que pode haver entre
a sinedoque e a metonímia. Enquanto a metonímia há uma substituição de uma palavra por outra que lhe é relacionada de alguma forma, seja por proximidade, associação cultural, pertencente ou causa-efeito, geralmente a substituição ocorre entre elementos que coexistem no mesmo contexto ou têm uma forte ligação contextual. Por exemplo, a caneta é mais poderosa que a espada. Caneta representa a escrita, enquanto espada representa o poder militar. Ou seja, são instrumentos. A relação é de proximidade. Não é o todo pela parte, não é a parte pelo todo. Já a sinedoque, há uma substituição de uma palavra por outra, onde uma parte é usada para representar o todo, ou vice-versa. Aqui, a substituição envolve uma relação de inclusão ou parte do todo. Por exemplo, todos os rostos se voltaram para ela. Então, logo, rostos representam a pessoa, onde parte do todo, o rosto, é usada para representar um conjunto das pessoas. Para diferenciar entre elas, é importante considerar o tipo de relação que está sendo estabelecida entre os termos envolvidos na substituição. Se a substituição se baseia em uma relação de proximidade, associação ou causa-efeito, é mais provável que seja uma metonímia. Por outro lado, se a substituição envolve uma parte representando o todo, ou vice-versa, é mais provável que seja uma sinedoque. Vamos então comentar mais. A metonímia é uma figura de estilo, do nível semântico, que consiste em designar uma realidade por meio de outra realidade relacionada com a primeira, por contiguidade ou proximidade. Então, eu estou reforçando para que a gente possa entender bem. Exemplo, Borges interrompeu com voz triste e cética. É difícil. É muito difícil. Quase ninguém lê. O país é analfabeto. Ou seja, é uma relação que o país tem com as pessoas que moram no país. Ou seja, não é o país, mas é uma relação entre as pessoas e o seu país. Já a sinedoque, como eu já tinha falado, é simplesmente o todo pela parte ou a parte pelo todo. Ok? Mais um entendimento teórico. Assim como a metáfora, no caso estou falando da metonímia, assim como a metáfora consiste numa transposição de significado, isto é, uma palavra que usualmente designa uma coisa passa a designar outra, acrescenta-se ao sentido original um outro sentido. Na metonímia, a transposição desse significado não é feita como na metáfora, com base em traços de semelhança, e sim por uma relação lógica de proximidade. Ou seja, não é uma relação de semelhança como ocorre na metáfora. Na metonímia, não, é uma proximidade entre os termos. Ok? Então, exemplos aqui, ó. Não tinha teto em que se abrigasse. Então, teto representa a própria casa.
procurou no Aurélio o significado daquela palavra. Aurélio é uma relação de proximidade com a obra, ou seja, é um livro, né? Um livro, o autor. Aurélio é aquele que criou o dicionário Aurélio, ok? Alguma dúvida, gente? Perguntem, por favor. Clique no card acima para ver o conteúdo completo. Canal 1000 inscritas. Um modo fácil de aprender.